dia, caro pregador, pregadora da Palavra de Deus. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, mestrando em Teologia Sistemática pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas em Belo Horizonte. Aqui estou presente na Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso Dabar, no qual a gente faz uma simples exegese tentando extrair a mensagem principal do texto do Evangelho deste dia. O Evangelho deste dia é o final do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Capítulo 13, versículo 44 a 52. Nestes 3 domingos, nós temos meditado justamente todo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é o centro, o coração do Evangelho. E trata do mistério do reino. E Mateus compila ali 7 parábolas nas quais Jesus explica os mistérios do reino de Deus. Então você sabe que na Bíblia o número também é simbólico, né? Então, tudo aquilo que Cristo poderia dizer acerca do mistério de Deus, ele o disse através destas 7 parábolas, que é um número perfeito, que é um número completo. Um outro detalhe que é necessário prestarmos atenção também é que estas 3 últimas parábolas são próprias do Evangelho de Mateus. Elas não estão presentes em mais nenhum outro evangelista e, portanto, retratam a experiência de fé desta comunidade mateana, desta comunidade judaico-cristã, na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. São próprias do Evangelho de Mateus. O tema das 2 primeiras é muito semelhante, pois o reino é comparado a um tesouro que estava escondido e uma pérola preciosa que alguém encontrou. Diante do tesouro escondido e diante da pérola preciosa, aquele que encontrou e o comerciante foram capazes de vender absolutamente tudo para poder ter esta pérola e ter este campo. O sentido desta parábola mostra justamente a capacidade de renunciar a todo mais para entrar-se no reino de Deus, Quer mostrar justamente que para o discípulo, para a discípula, o reino de Deus é o valor principal e é necessário estar disposto a renunciar a tudo mais para entrar na dinâmica do reino de Deus, do reinado de Deus sobre nossa vida. Ou seja, significa que o reino deve ser a prioridade. A pessoa de Jesus deve ser a prioridade na vida daquele que se diz discípulo dele. Discípulo dele. Já a terceira parábola de hoje é da rede lançada no mar, que pega peixe de tudo quanto é tipo, e quando puxado para a beira da praia, os peixes são separados entre os que prestam e os que não prestam. Retoma o tema do joio e do trigo do domingo passado, que também é uma parábola própria do Evangelho de Mateus. Essas 2 parábolas têm a finalidade de nos ensinar que enquanto estivermos presentes na história humana, o bem e o mal haverão de conviver, mas que no fim da história humana haverá o juízo e haverá a separação definitiva entre aqueles que cumpriram a vontade do Pai, ou seja, que foram justos, e aqueles que não a cumpriram, sendo injustos. Então, este grande mistério da compreensão da presença do mal presente no mundo, do mal que está, de certa maneira, atazanando a vida daqueles que se empenham em viver a vontade do Pai, é um grande mistério. Mostra-se que, de fato, o reino de Deus ele só terá a sua plenitude no fim da história humana, e até lá o discípulo precisa perseverar em ser um peixe bom, em ser trigo, para que na separação definitiva ele possa ser salvo. Por fim, o Evangelho termina fazendo uma alusão àquilo que os exegetas dizem ser a própria assinatura do escritor do Evangelho. Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Os evangelhos, todos eles, nos papiros mais antigos, eles não têm assinatura, ninguém assinou.
Foi a tradição da igreja posteriormente, no século IV, que, seguindo uma tradição, identificou cada evangelho como vindo de uma comunidade fundada por algum dos evangelistas, fundada por algum dos apóstolos. Mas aqui no evangelho se fala de um mestre da lei que se torna discípulo no reino. Então, provavelmente, o autor deste evangelho era um mestre da lei. Ele conhece muito das escrituras judaicas, utiliza muito das escrituras judaicas para poder testemunhar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo, o Messias de Israel para Salvador do mundo. Então é alguém versado nas Escrituras. Pode ser muito bem um mestre da lei, a lei entendida aqui como a Torá, ou seja, o Pentateuco, a parte mais sagrada da Escritura para o povo de Israel. E que, diante da novidade que é Cristo, o Messias, ele sabe olhar para todo o seu patrimônio espiritual da tradição e retirar dali coisas novas e coisas velhas para poder interpretar a pessoa de Jesus Cristo. Em síntese, o Evangelho de hoje, portanto, nos apresenta que para o discípulo de Jesus, o reino de Deus, a pessoa de Cristo, deve ser a coisa mais valiosa, a tal ponto que o discípulo esteja disposto a renunciar a tudo para seguir a Jesus e viver a dinâmica do reino. E isso aqui, abrindo um parênteses aqui que é importante, para a comunidade de Mateus era muito importante, porque, lembram-se, era uma comunidade que estava em risco de ser expulsa da sinagoga pelo fato de acreditar que Jesus era o Messias. Então era de fato uma comunidade que estava disposta a renunciar à sua cidadania, a renunciar a participar na sinagoga, a renunciar a ter todos o status quo que o judaísmo tinha então. Então eles estavam de fato dispostos a experimentar isso, porque para eles Cristo e o reino dos céus era o mais importante. E a segunda mensagem é que enquanto não chega ao fim dos tempos, o fim da história humana, bem e mal haverão de conviver na história. Mas o discípulo é chamado a perseverar no bem, a ser um peixe bom, a ser um trigo saboroso, vivendo a sua fidelidade, o seu seguimento dos passos de Jesus de Nazaré. Portanto, esta é a mensagem do Evangelho de hoje. Até o nosso próximo Tabá, se Deus quiser, que Deus te abençoe e que você possa atualizar esta mensagem, esta exegese para a sua comunidade de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.